Pessoal, vídeo rápido aqui ensinando como instalar e como configurar esse multimedidor aqui da Brasiltec. É um multimedidor trifásico, lê várias grandezas elétricas aqui, eu já vou mostrar para vocês. Esse vídeo é especificamente desse modelo aqui. A Brasiltec tem outros modelos, mas cada um tem um vídeo específico aí com suas particularidades, né? Esse vídeo aqui é desse modelo que está aparecendo aí na tela. Então, eu vou primeiro mostrar aqui quais são as leituras que ele faz, para o caso de você estar querendo comprar esse medidor e estar na dúvida aí de tudo que ele consegue ler, né? Então, olha só. A primeira tela aqui é a tensão de fase, é a tensão então entre fase e neutro, né? As três fases, A, B e C. A segunda tela aqui é a tensão de linha, então primeiro entre as fases A e B, fase B e C e fase C e A. Depois a corrente individual nas três fases, a potência das três fases somadas, né? Potência ativa, reativa e aparente. Agora as potências ativas individualmente, né, em cada uma das fases. Agora a mesma coisa, só que com a potência reativa e depois com a potência aparente. Aqui o fator de potência, esse L aqui significa indutivo, né? Mas como não tem corrente, não tem também fator de potência sendo medido, mas é o fator de potência das três fases. A frequência nas três fases. Aqui é o somatório da potência ativa, tanto do que está sendo exportado para a concessionária, caso você tenha uma geração solar, por exemplo, quanto o que está sendo importado também. Então é o somatório das potências do fluxo de potência, né, nos dois sentidos. O parâmetro seguinte aqui considera somente o que está sendo consumido, ele não considera o fluxo de potência nos dois sentidos, somente o que está sendo consumido. Então no anterior é a soma das potências, tanto do que está sendo enviado quanto do que está sendo consumido, aqui somente o que está sendo consumido. Se você quiser saber o que está sendo enviado, basta decrementar então o valor anterior por esse aqui. Isso considerando potência ativa, né? Agora eu tenho a mesma coisa, só que considerando potência reativa, ó, somatório e a potência reativa também. E aí, volta para a tela inicial, então são essas leituras que podem ser feitas nesse medidor. A questão da instalação é bastante simples, deixa eu tirar esse conector aqui. Olha só, então aqui na parte de baixo eu tenho as conexões dos transformadores de corrente, as duas primeiras conexões TC da fase A, as duas conexões seguintes, o TC da fase B e as duas últimas aqui o TC da fase C. É importante respeitar a ordem. No TC você vai ter alguma identificação na saída, vai ser S1 e S2, por exemplo. Geralmente tem uma letra e depois um número, né? Normalmente é S1 e S2. Então é importante que você siga essa ordem para que as leituras elas sejam feitas da maneira correta. Então faz primeiro S1 e S2, S1 e S2, S1 e S2. Siga essa ordem então para ficar correto. E aí a questão da leitura de tensão vai ser as conexões aqui para leitura de tensão vão ser assim, ó. Neutro, fase C, fase B e fase A, nessa ordem. Neutro, fase B, neutro, fase C, fase B e fase A. Depois você tem duas conexões aqui que é da porta de comunicação serial, para que você consiga comunicar esse aparelho aqui, montar uma rede Modbus para comunicar com outros equipamentos. Aí as duas últimas conexões, que são as que você vai utilizar também, é de fase e neutro 220 volts para alimentação. Pode ser fase também, desde que seja 220 volts para alimentação do aparelho. Então, essa tensão de 220 aqui nessas duas últimas conexões, elas não têm a ver com leitura de tensão. Não vai ser feita nenhuma leitura, é só para alimentar a eletrônica do aparelho. A leitura é feita nessas quatro primeiras conexões aqui. E é isso, a conexão então ela é simples assim para quando você tem neutro na sua instalação. Se você tem três fases de neutro, é assim que você vai conectar. Para os casos onde você não tem neutro, você tem somente três fases e não tem consumo entre fase e neutro, somente as três fases, aí muda um pouco o esquema de ligação. Você não precisa utilizar TC na fase B, porque o medidor ele vai conseguir calcular qual que é a corrente na fase B, através da leitura feita na fase A e na fase C. Então você pode utilizar somente dois transformadores de corrente, mesmo tendo as três fases. Somente dois transformadores de corrente, mesmo tendo as três fases, desde que não tenha neutro e não tenha consumo entre fase e neutro, né? E aí você consegue suprimir então o TC da fase B, só que muda um pouquinho a ligação aqui. Como não tem conexão no neutro aqui, que era a primeira conexão, ao invés disso você vai conectar a fase B, aqui onde era o neutro. Então, fase B na primeira conexão, fase C na segunda conexão, pula a terceira conexão e na quarta conexão você vai conectar a fase A. Então, muda um pouquinho o esquema de ligação, mas continua sendo bastante simples, né? A instalação física disso, eu mostrei a ligação aqui dos cabos, né? Fisicamente, a fixação desse equipamento, você vai fazer um recorte quadrado no seu painel.
de aproximadamente 91, 92 milímetros quadrado, e porque a frente aqui do medidor ela tem aproximadamente 96, 97 milímetros. Então embute ele e você vai receber duas travinhas dessa aqui para que ele seja fixado então na tampa do painel. Você vai embutir, pelo outro lado você vem com a travinha, encaixa aqui no rabo de andorinha que tem aqui e empurra essa trava então para que ela segure o medidor no local. Então bastante simples, né? Vou colocar o conector novamente para alimentar o equipamento. Não tem como conectar errado aqui, ele não vai encaixar. Então vou conectar aqui novamente. Está iniciando aqui o medidor e agora vamos para a parametrização. Para isso eu vou apertar menu e vou colocar a senha aqui que é 999. A seta para a direita ela incrementa, enquanto que a seta para a esquerda ela avança a casa. Então preciso colocar 9 em todas as casas aqui. E agora dou um Enter para acessar. São 3 grupos de parâmetros, SET, INPT e COM. O grupo 7 aqui eu vou dar um Enter para acessar. O primeiro parâmetro é o DISP. Vou dar um Enter aqui. Aqui eu seleciono qual que é a tela que vai aparecer quando eu iniciar esse medidor. Então, U é aquela tela inicial que nós tínhamos visto antes, que é a tensão de fase, a tensão entre fase e neutro das 3 fases. Eu posso selecionar todas aquelas outras telas aqui também, ou eu posso selecionar todas as telas, que é no All, e aí vai ficar fazendo um ciclo entre cada uma das telas. Passa alguns segundos, ele vai para a tela seguinte. Vou dar um Enter aqui para confirmar então. Parâmetro seguinte aqui, CLRE, aqui eu vou dar um Enter aqui para acessar. Aqui eu posso limpar as grandezas que são acumulativas, limpar da memória do medidor. A maior parte das grandezas elas são instantâneas, né? Tensão, corrente, frequência, a potência, o fator de potência, tudo fica variando ao longo do tempo, né? Mas, por exemplo, o consumo, seja reativo ou de potência ativa, ele vai se acumulando. Então eu posso limpar, basta mudar para Yes e confirmar aqui. E eu limpo então a memória do que foi consumido já. E se você quiser fazer isso cada vez que fizer uma nova leitura de consumo, você vai saber o quanto foi consumido no período, sem precisar ficar anotando o que estava consumido, o que estava acumulado do mês anterior, né? Então, nesse grupo de parâmetros aqui já foi os 2 parâmetros aqui, eram somente 2. Vou dar um menu para voltar e aí vou para o grupo de parâmetros seguinte, que é o INPT. Enter para acessar. Enter para acessar esse primeiro aqui, que é onde eu seleciono qual que vai ser o tipo de instalação. Se eu tenho 3 fases com 4 fios, ou seja, 3 fases neutro, né? Ou se eu tenho somente 3 fases e 3 fios, que é o caso do sem neutro, que é aquele segundo esquema de ligação que eu mostrei, onde você consegue suprimir um dos transformadores de corrente. Mas geralmente você vai ter neutro, até para poder ler tensão entre fase e neutro também. Então vou dar um Enter para confirmar. Aqui é o secundário do transformador de potência, vou dar um Enter para acessar. Se você estiver utilizando um TP para fazer leitura em média tensão, por exemplo, então você vai ter geralmente ou 400 ou 100 volts, né? São as duas opções aí no TP. Não estou utilizando TP aqui, a grande maioria dos clientes da Brasiltec não vão utilizar TP também, ou tanto faz aqui o que eu deixar, não tem importância. Menu para voltar ou Enter para confirmar, né? Dependendo se você quer salvar o que você fez ou não. Para mim não tem importância, vou dar um menu para voltar aqui então. Agora eu tenho o secundário do transformador de corrente. Esse sim eu estou utilizando, né? Um transformador de corrente, no caso não está aqui instalado, mas vou precisar utilizar. E aí, se for um transformador de 500 para 5, por exemplo, quer dizer que o secundário é 5, então tem que deixar em 5 aqui. Poderia ser 1 também, tem TC que tem saída de 1, o secundário de 1 até 1 ampere. Mas não é o mais comum na indústria, é até 5 amperes e é o que eu vou manter aqui, é o que vai ser utilizado na grande maioria das vezes também. Enter para confirmar. Parâmetro seguinte, a relação do Opa, dei menu para sair aqui, eu deveria ter apertado Enter, né? Então vou voltar aqui para o PT, parâmetro PT, Enter para acessar. Aqui eu coloco a relação do TP, a relação do transformador de potência, né? Eu não estou utilizando aqui, a maioria das pessoas não vai utilizar também, então mantenha 1 para que a relação seja direta, então, para que não tenha uma relação de transformação. Enter para acessar, para confirmar, na verdade, né? Parâmetro seguinte, CT, Enter para acessar. Aqui é a relação do TC. TC praticamente todo mundo vai utilizar, né? Você só consegue fazer uma conexão de corrente direta aqui se ela não passar de 5 amperes. Então a maioria vai utilizar, quase todo mundo vai utilizar TC, transformador de corrente. E aqui você não vai colocar, não é o valor do primário do TC. Aqui é a relação de transformação. Então vamos supor que seja um TC de 500 para 5.
você vai pegar 500, vai dividir por 5, o resultado é 100, né? Então, o que você vai configurar aqui é 100. Então, não é o primário do TC, e sim a relação de transformação. Se for 500 para 5, você vai colocar 100 aqui, por exemplo. Enter para confirmar. Parâmetro, aqui acabou esse grupo de parâmetros aqui, também acabou. Então, eu vou apertar menu aqui para retroceder no grupo de parâmetros, para poder acessar o último grupo aqui, né? Vou enter para poder acessar o último grupo, e são os parâmetros relacionados à comunicação Modbus. Esse primeiro parâmetro é o endereço, posso escolher qualquer endereço aqui então, é o endereço desse medidor na rede Modbus, né? Próximo parâmetro, taxa de transmissão de dados, 9.600 é o valor máximo, eu posso utilizar também em 1.200, 2.400 ou 4.800. Vou manter aqui 9.600. E aqui o formato dos dados, pode ser 8N1, 8O1 ou 8E1. Então, o bit de paridade pode ser par ímpar ou você pode não ter um bit de paridade também. E eu vou deixar o 8N1 aqui, que é o mais tradicional, né? Enter para confirmar. Menu para retroceder. Agora, eu já fiz a parametrização, vou apertar menu para retroceder, para sair da lista de parametrização, e ele vai me perguntar se eu quero salvar o que eu fiz até agora. Se eu apertar menu aqui, ou selecionar não vai salvar nada do que eu fiz. Eu vou apertar Enter, então, porque eu quero salvar. As alterações que eu fiz, eu quero que fiquem salvas. E tá aqui, então tá configurado o medidor, super simples, né? Você deve ter percebido que esse multimedidor tem um display de LCD com luz de fundo para que as leituras possam ser feitas ainda que o ambiente seja pouco iluminado ou não iluminado. Você vai conseguir enxergar mesmo assim graças à luz de fundo. E para economizar energia, essa luz de fundo ela é apagada após 1 minuto sem interação com o medidor. Então, se você apertar qualquer um dos botões, a luz liga novamente e ela só vai desligar depois de 1 minuto caso você não tenha apertado nenhum outro botão. Se você tiver alguma dúvida, você pode falar com o suporte técnico da Brasiltec, mas acredito que não vai haver necessidade aqui com esse vídeo.